As escalas de abate dos frigoríficos ficam mais confortáveis no mês de outubro. Quais os possíveis impactos nos preços da arroba? Agora no mercado pecuário DBO. As escalas dos frigoríficos estão mais confortáveis em relação a setembro, média de 7 dias. Elas são aí compostas principalmente pela entrega dos animais saindo do segundo giro do confinamento. Em São Paulo, a arroba do boi gordo abriu a semana sendo negociada R$ 235 e há alguns negócios pontuais em R$ 240. Enquanto no mercado físico os preços seguem estáveis, no mercado futuro eles apresentaram um leve recuo. O que a gente pode esperar então para os preços do boi nessa reta final de outubro e de 2023? Quem conversa com a gente hoje é a médica veterinária Laura Rezende, analista da Agrifato. Laura, muito obrigado pela presença. A gente já está vendo essa movimentação aí, escalas mais confortáveis nos frigoríficos, né? Está mais relacionado ao consumo em baixa ou a maior oferta de animais saindo do segundo giro? Obrigado pela presença. Boa tarde, Liana. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Se a gente pega para final de setembro, as escalas estavam na casa de 6 dias, 7 dias, média Brasil. Em algumas regiões, até mais curtas, tá? Se a gente olha, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que até nos últimos 3 meses, tá tendo bem esse perfil de escalas bastante encurtadas, na casa de 4 dias, mas, inclusive, até o OMS voltou com as escalas um pouco mais longas, né? Essa oferta, ela deve continuar, pelo menos aí até outubro, um pouco mais numerosa. A partir de novembro, a gente acredita que nós vamos ter uma oferta um pouquinho menor, principalmente derivada do desestímulo do confinamento que nós observamos durante o mês de agosto, principalmente, né? Quando nós identificamos aí preços na base São Paulo chegarem até R$ 180 para um boi comum. Então, preços muito baixos que deixavam a margem do confinamento muito ruins, né? E aí teve-se um desestímulo muito grande em alojar esses animais no coxo. E essa conta ela vai chegar agora para nós em novembro e dezembro, né? No mês passado, é importante a gente falar também, nós tivemos uma queda no volume de animais abatidos, que foi um dos pontos aí que nos ajudou, né, nessa sustentação dos preços, nessa alta dos preços de quase 20% que nós observamos durante o mês de setembro. Nós tivemos uma queda no volume de animais abatidos na casa de 9%. Quando a gente olha para a disponibilidade de carne no mercado interno, nós tivemos uma redução de 13% em relação a agosto, tá? Comparativo setembro a agosto. Então, menos carne disponível no mercado interno, não porque estava faltando animal em si, tá? Mas porque a gente teve menos dias úteis aí, tá? Então, gerou uma disponibilidade, uma oferta de carne para o consumidor final menor. E aí, quando a gente olha os preços para carne para o consumidor final estavam mais baixos. Então, se teve um estímulo, né, aí do consumo de carne durante o mês de setembro, então a oferta um pouco menor no mercado interno e preços mais baixos estimulando assim o consumo, os preços alavancaram e subiram e recuperaram toda a queda que nós havíamos observado durante o mês de agosto. Então, isso está voltando a reverberar aí para o consumidor final, e aí que vem a nossa preocupação, né, na questão de limitação do consumo, justamente pela conjuntura econômica que nós estamos atualmente, né? Então, nós projetamos um aumento do consumo interno para esse ano, mas não é por demanda maior, tá? Necessariamente, mas sim porque vai sobrar mais carne. Então, com abate mais volumoso, com as exportações desempenhando aquém do que a gente esperava e sobrando mais carne no mercado interno, automaticamente o mercado interno vai absorver, né? Mas não por melhora do poder de compra, e sim porque está sobrando essa mercadoria. Se a gente olhar agora mais para o final do ano, há uma tendência de melhorar esse consumo interno, de ajudar a sustentar esses preços? Sim. O que nós observamos aqui, principalmente durante os meses de novembro e dezembro, se tem um aquecimento do consumo do mercado interno, principalmente, tá? Nós observamos, inclusive, analisando o indicador aí que o IBGE tem para a gente de consumo do mercado doméstico, um incremento de 24%, tá, do consumo no mês de dezembro em relação ao mês de novembro. Isso do consumo da ponta final, né, do consumidor final. Só que, para essa carne chegar para o consumidor final lá e ter esse incremento de consumo no mês de dezembro, essa carne precisa ser produzida durante o mês de novembro.
Então, em novembro, a gente já vê uma demanda maior por parte dos frigoríficos aí para conseguir produzir essa carne chegar lá na gôndola do consumidor. Então, a gente observa, sim, que nós vamos ter uma sustentação maior, 13º aí chegando, né, encontros, confraternizações de final de ano, então tudo isso sustenta aí e nos dá esse incremento de consumo. E aí, em conjunto, né, com essa oferta um pouco mais restrita, que nós projetamos aí justamente derivado do desestímulo que nós tivemos de preços lá durante o mês de agosto. Então, o cenário perfeito para a gente ver preços um pouco mais sustentados. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que nós estamos com uma linha muito tênue entre consumo interno, tá? Justamente porque não se tem uma melhora da base econômica, de fato, para melhorar a sustentação. Então, se os preços da carne voltam a subir, que é o que ocorreu nesse mês agora, nós já vimos esse incremento aí no preço da carne para o consumidor final, na parcial do mês de outubro em relação ao mês de setembro, de 9%. Se esses preços continuam subindo, como nós não tivemos uma melhora da base econômica, nós vamos ver o consumo travar de novo. Então, essa que é a nossa grande preocupação aqui, né? Qual que é o limite de preços para o boi que o consumidor interno consegue absorver? Então, quando nós olhamos para o spread entre a carcaça e o boi gordo, que é um indicador, né, que nos dá uma referência aí de como que andam as margens dos frigoríficos. Obviamente, cada indústria tem a sua margem, tem a sua própria conta, né? Mas essa conta que a gente faz aí do spread entre a carcaça casada e o boi nos dá uma referência em relação a isso. Então, hoje, com a carcaça casada sendo cotada aí na casa de R$ 16,20 no estado de São Paulo, e um boi sendo adquirido aí na casa de 240, ainda se tem um spread positivo. Então, ainda tem espaço para a indústria continuar operando e ainda assim ter margens interessantes. A questão é, se o boi continua subindo mais e a carcaça casada não acompanha, porque a dinâmica do varejo é diferente, né, dos preços do boi. Então, a gente tem uma máxima do mercado que a gente fala que boi é carne, carne é carniça. Né? Então, a carne, se você está com um produto ali e não tem escoamento, é diferente do boi que você fala, não vou vender agora se não está pagando um preço bom. Já para a carne, não. Você tem que desovar aquela mercadoria, né? Então, o varejo, a dinâmica dele, ele é diferente. Quando o consumidor não está disposto a pagar mais, simplesmente aquela carne, ela vai ter que ser barateada, ela vai forçar a ser barateada para conseguir desovar, né? Então, o que nós estamos observando é esse limiar aí, essa linha muito tênue, né? Então, é um ano muito delicado para nós estamos inclusive recomendando para todos os nossos clientes aqui de gestão de risco, né, que é um ano que a gente não dá para ficar descoberto, fazer pelo menos um seguro aí, né, hoje nós temos várias ferramentas que podem ser disponibilizadas, que são disponibilizadas para nós para realizar algum tipo de proteção, então realizar um seguro aí que seja, né, de garantia de preço mínimo, né, justamente porque o mercado está muito sensível, nós estamos observando aí, né, os pecuaristas estão sentindo isso na pele, né, que em 15 dias o mercado muda drasticamente, foi o que aconteceu em agosto, e foi o que aconteceu novamente em setembro, mas setembro os preços subindo, né, e pode acontecer a qualquer momento, apesar de não ser a nossa visão. Nossa visão é que daqui até o final do ano nós esperamos preços melhores, principalmente novembro e dezembro. Mas fica o alerta aí, né, que é um ano muito delicado. Então, os pecuaristas que tiverem acesso a essas ferramentas, é importante se atentar e olhar com mais carinho para elas. Preços melhores em novembro e dezembro, relacionado principalmente ao aumento do consumo. E quanto à oferta, você acha que ela vai continuar crescente? A gente tem agora a entrega dos animais do segundo giro, daqui a pouco começam as chuvas, começam a chegar os animais de pasto. Como é que vai equilibrar a oferta dentro desse cenário? Juliana, pensando em animal de confinamento, tá? Eu acredito que nós vamos observar uma oferta um pouco mais restrita por desestímulo, né, ao que foi lá em agosto. Então, se a gente faz a conta, né, o boi que não entrou no coxo em agosto porque os preços estavam muito ruins, ele vai fazer falta justamente agora em novembro, né, jogando ele 3 meses para frente. Então, acredito que pensando em animal de coxo, nós vamos sentir uma oferta mais restrita aí durante o mês de novembro, principalmente, tá? Pensando em pastagem, a gente está vendo em grande parte do Brasil as chuvas ainda complicando, né? Começou a chover um pouco antes, e aí depois as chuvas sumiram novamente, então está tendo um pouco de complicação, mas de novembro em diante já se espera
volume de chuvas um pouco melhor, o que vai nos dar aí uma tranquilidade maior para o pecuarista na questão de pastagem, né, de conforto de pastagem. E até um fator interessante que nós estamos observando, que é inclusive o que eu acredito que foi um dos fatores cruciais para a gente ver os preços caírem tanto em agosto, como nós observamos, que é o da pressão, da necessidade de comercializar os animais. Antes, né, se a gente pega aí alguns anos atrás, a gente tinha muito bem marcado, né, o que era safra e o que era entre safra. E na entre safra, os preços subiam aí por falta de animal de pastagem. Mas o que a gente está observando agora é que quando o pecuarista está com esses animais de pastagem, apesar de ter uma oferta maior de animais no geral, ele consegue arbitrar mais no momento de venda. Então, ele consegue falar, opa, esse preço aqui eu não aceito. Então, esse preço eu aceito, mas para vender só 40%, 50% dos animais que eu estava programado, e eu vou esperar preços melhores aí para os próximos dias para poder, assim, comercializar esses animais. Então, isso está favorecendo até uma questão que não era para acontecer, né, no racional aí, que era preços maior oferta de pastagem, pastos mais tranquilos, maior oferta de animais também, mas o que nós estamos observando é que, com esse conforto, os pecuaristas estão conseguindo arbitrar, e isso é um fator, inclusive, que está dando até mais sustentação para os preços. Então, pensando no ponto de vista da oferta um pouco mais restrita de animais de coxo, e aí um conforto, o pecuarista conseguindo arbitrar um pouco melhor na entrega dos animais, pensando no novembro e dezembro também, que vão favorecer outros dois fatores aí, né, do ponto de vista da oferta, que devem favorecer para nós identificarmos preços um pouco melhores para o final do ano, tá? Não acredito que nós vamos ver preços de 280, 290 reais, como nós observamos aí no início do ano, tá? Mas preços mais sustentados do que esses 240 que a Bolsa precifica hoje, por exemplo, eu acredito sim que tem potencial aí para nós vermos, pensando nesses fundamentos que eu expus para vocês aqui. Eu te agradeço imensamente a presença. Muito obrigada. E vamos esperar, né? Ver se esses preços, pelo menos, se mantêm firmes. Estamos na torcida aqui para que a pecuária se recupere, né, Juliana? Prazerzão, obrigada mais uma vez pelo convite. Volte sempre, obrigada. E antes de encerrar, só mais uma notícia. Apesar do feriadão, as exportações de carne na segunda semana de outubro foram bem melhores e conseguiu aí inverter uma queda brusca que foi observada nos primeiros dias do mês. No total, 91 mil toneladas foram embarcadas na primeira quinzena do mês. O preço da tonelada segue sendo o entrave, né? $4.600. Na comparação com o mesmo período do ano passado, esse valor é 21% menor. Você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente que nós vamos em busca dos especialistas para responder você. Entre em contato pelos endereços que aparecem aqui na tela. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau!